Boa tarde, excelências. É uma grande honra e responsabilidade representar nesta Suprema Corte uma demanda tão cara e dramática dos direitos humanos das mulheres, relativa ao seu próprio direito à vida, mas também à dignidade enquanto fins em si mesmas e não meios para a satisfação dos desejos de homens, especialmente a ponto de terem suas vidas ceifadas pelos mesmos. É disso que se trata. Essa ação só foi possível em razão da árdua luta histórica de muitas mulheres feministas, às quais agradeço nas pessoas das maravilhosas juristas que me honram com a coassinatura da ação. As doutoras Soraya Mendes, Maria Berenice Dias, Carolina Ferraz, Marina Ganzaroli e Luanda Pires. A maravilhosa decisão liminar do ministro Toffoli demonstrou profunda sensibilidade e perfeição técnico-dogmática ao reconhecer que a interpretação sistemática da Constituição não permite que júris absolvam feminicidas pela nefasta e anacrônica tese de lesa humanidade da legítima defesa da honra, pela qual um homem se sente no pseudo-direito de tirar a vida de uma mulher por traição afetiva. Por isso, proibiu que seja suscitada de qualquer forma, direta ou indireta, ainda que disfarçada, por quem quer que seja, nas fases pré-processual ou processual, sob pena de nulidade. Um critério objetivo que permite a procedência da ação mesmo no paradigma da íntima convicção e mesmo para quem acha que não seria possível descobrir a fundamentação do júri, pois evita o risco dessa íntima convicção se basear naquela teratológica tese. Sobre as críticas à ação, é preciso superar uma compreensão profundamente equivocada sobre o significado constitucional da soberania dos vereditos e da plenitude de defesa, que não podem ser interpretadas como supostamente permitindo que o júri absolva feminicidas com base naquela nefasta tese, como sempre afirmou a jurisprudência do Supremo. Como provam as muitas decisões anexadas à inicial e ao aditamento, inclusive as que admitem absoluções por clemência, a jurisprudência do STF e do STJ sempre afirmou que a garantia constitucional da soberania dos vereditos do júri não permite que ele profira julgamentos manifestamente contrários à prova dos autos, porque tal soberania não permite decisões arbitrárias, no sentido de totalmente dissociadas de qualquer interpretação plausível da prova dos autos. As decisões anexadas no aditamento foram anexadas por 7 integrantes atuais do STF. Os ministros Alexandre de Moraes, Lewandowski, Fux, Barroso, Gilmar Mendes e as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. O júri sempre decidiu no paradigma da íntima convicção. E essa jurisprudência pacífica até os equivocados precedentes de outubro de 2020 das turmas nunca viu inconstitucionalidade em anulações por manifesta contrariedade à prova dos autos. Porque a vedação do arbítrio é inerente ao princípio do Estado de Direito. A lei impõe que as teses de acusação e defesa constem da ata de julgamento do júri, artigos 494 e 495, inciso 14 do CPP. É daí que os tribunais de segundo grau podem aferir se a decisão tem ou não alguma relação minimamente defensável com as provas dos autos, que também podem consultar. A jurisprudência tem critérios rígidos para tais anulações. Só o faz quando é indefensável que a decisão seria coerente com o que se provou no processo. E quem decide o que se provou é o júri quando afirma que há autoria e materialidade. Então, com todo o respeito, é dogmaticamente indefensável a posição de quem diz que o júri poderia decidir por fundamentos outros que não os de acusação e defesa. Ora, isso torna inútil a imposição legal de formalização das teses na ata, tornando-a um mero adorno fútil sem relevância prática. Só que a lei não tem palavras inúteis em sina hermenêutica jurídica.
O direito não se limita à interpretação gramatical acrítica das palavras da lei. Ele tem uma dogmática hermenêutica própria, que exige uma interpretação sistemático-teleológica que harmonize o ordenamento jurídico como um todo. Por boa-fé objetiva, um processo se julga pelo que nele foi debatido e não por hipotéticos argumentos imaginários, sob pena de violação do direito fundamental ao contraditório substantivo, enquanto o direito de ter a decisão judicial baseada apenas nos fundamentos debatidos pelas partes, donde o princípio da legalidade exige que o júri decida com base nas teses debatidas em plenário e formalizadas em ata. Por isso que a ação defende que, mesmo no paradigma da íntima convicção, é possível anular julgamentos de júris manifestamente contrários à prova dos autos e ao direito em vigor. Porque íntima convicção nunca existiu para permitir arbitrariedades e promoção de preconceitos apenas porque a decisão é do júri. Deve ser entendida no contexto do princípio da persuasão racional, do livre convencimento motivado, motivação que está nas respostas aos quesitos formulados ao júri, a serem contrastadas com as teses de acusação e defesa formalizadas na ata por força de lei. Tal anulação é uma exigência do princípio do Estado de Direito, enquanto governo de leis, cuja essência está na vedação do arbítrio, na proibição de decisões estatais arbitrárias, logo na proibição de condenações ou absolvições apenas por preconceitos do júri. Mas quero novamente referendar a brilhante decisão liminar do ministro Toffoli, que adotou fundamentação diversa, embora convergente no resultado, que resolve algumas resistências às teses mencionadas. Porque, embora aparentemente mantendo o entendimento de que não seria possível saber a fundamentação da íntima convicção do júri, não admitindo apelação por manifesta contrariedade à prova dos autos, da linha D do inciso 3 do 593 do CPP, do que, como visto, se discorda, afirmou a nulidade do processo pela mera alegação da nefasta tese da legítima defesa da honra. Então a apelação seria pela linha A do inciso 3 do 593 do CPP, em razão de nulidade. É um insight muito pertinente, pois define que a mera alegação, de forma direta ou indireta, ainda que disfarçada por quem quer que seja nas fases pré-processual e processual, inclusive no plenário do júri, gera nulidade. Com brilhantismo, o ministro Toffoli concluiu que, ante a manifesta inconstitucionalidade da tese de lesa humanidade da legítima defesa da honra, sua alegação gera nulidade do processo porque pode acabar influenciando a íntima convicção do júri. O que tem o grande mérito de criar um critério objetivo, que talvez seja até melhor que o da ação para evitar que essa teratológica tese fundamente a absolvição de feminicidas e assassinos de outros grupos vulneráveis por crimes de ódio. Excelências, a ação versa sobre feminicídio, mas essa nefasta tese já foi usada contra outros grupos sociais. No aditamento, cito o relato de Luiz Motti, histórico ativista gay do movimento LGBTI+, no mapeamento dos crimes homotransfóbicos, que me relatou que a nefasta tese da legítima defesa da honra já foi usada para absolver assassinos de pessoas LGBTI+, que mataram por homotransfobia. Anexei boletins do Grupo Gay da Bahia, dos anos 80 em diante, que provam isso, além de entrevista de Motti em 96, isso relatando. Então, é perigoso permitir que feminicidas sejam absolvidos por júris por legítima defesa da honra, quando isso puder ser aferido, porque essa nefasta tese de lesa humanidade pode ser usada também em outros crimes de ódio. Excelências, há uma enorme contradição em se dizer que não concorda pessoalmente com a absolvição por essa nefasta tese, mas decidir que o júri poderia absolver por isso, pois isso implicitamente afirma a pseudo-validade constitucional dessa nefasta tese ao permitir seu uso. É por isso que, se o STF não ratificar a liminar, ele estará implicitamente validando constitucionalmente essa nefasta tese de lesa humanidade, o que seria chocante ante a maravilhosa jurisprudência emancipatória dessa Suprema Corte na proteção de grupos vulneráveis em geral e das mulheres em particular.
O júri não foi criado para permitir decisões totalitárias que perdoem crimes de ódio por totalitarismo do júri. Isso especialmente pela vedação do arbítrio imanente aos princípios do Estado de Direito, da razoabilidade e da não discriminação. Não ratificar a liminar implicará na naturalização do feminicídio e de outros crimes de ódio. Por exemplo, permitindo que júri absolva neonazista que matou judeu por antissemitismo, absolva racista homotransfóbico pelo assassinato de um gay ou uma travesti por homotransfobia, absolva racista negrofóbico pelo assassinato de pessoa negra por supremacista branco por racismo negrofóbico e assim por diante, se o júri se pautar por esses preconceitos. É disso que se trata. Sobre a tese de absolvição por clemência no quesito genérico, é preciso dizer que não está escrito clemência na lei. Essa é uma interpretação muito questionável, não decorre de um silogismo perfeito becariano. Há um ato de vontade kelseniano nessa interpretação. A ação defende que a absolvição com autoria e materialidade provadas só pode se dar em casos de excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e inexigibilidade de conduta diversa em geral, por interpretação conforme a Constituição do dispositivo sobre o quesito genérico. Porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que os Estados devem criminalizar condutas para combater a impunidade. Então, não permitir recursos das vítimas contra decisões arbitrárias que gerem impunidade é inconstitucional e inconvencional pelos princípios do devido processo legal substantivo, do processo justo e do duplo grau de jurisdição. E a excludente por inexigibilidade de conduta diversa permite absolvições em casos dramáticos que mereçam absolvição, como mulheres que matam estupradores de si próprias ou das filhas em ato de desespero contra a violência, mulheres vítimas de violência doméstica em desespero contra o agressor, etc. O que afasta o temor atécnico de alguns críticos que disseram que se a ação for acolhida, hipóteses dramáticas tais não poderiam gerar absolvição, o que demonstra profunda ignorância sobre a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, que é amplo bastante para abarcar todos os casos legítimos de absolvições com autoria e materialidade provadas. Segundo Bruno Torrano, em artigo defendendo a decisão do ministro Toffoli, a principal mensagem da ação e da liminar é que a plenitude de defesa pode muito, mas não pode tudo. Descabem temores hipotéticos sobre eventuais outras proibições à defesa no futuro. Dano hipotético não configura nexo causal e não é critério jurídico. Achismos que temem eventuais proibições futuras não podem impedir a procedência da ação. Com Kassenstein, devemos aplicar aqui o minimalismo e julgar um caso de cada vez. Neste tema específico, podemos afirmar com certeza absoluta que fundamentar uma decisão em legítima defesa da honra é inconstitucional e é suficiente que apenas isso seja garantido neste julgamento. E se o uso de um fundamento é inconstitucional por interpretação sistemática do direito, proibir sua invocação não viola o direito à plenitude de defesa, porque a proibição configura limite imanente ou restrição constitucionalmente válida a ele. A plenitude de defesa não admite qualquer coisa. Seria absurdo dizer que ela permitiria destruir provas ou falsificar documentos para fugir de condenações. Plenitude de defesa não significa poder deturpar fatos e incitar preconceitos em prol de uma absolvição quando o direito demanda pela condenação. Quem matou sem excludente de ilicitude deve sofrer as penas legais proporcionais à gravidade do delito. Ponto. É pacífico na dogmática constitucional mundial que nenhum direito é absoluto. Logo, também não são a plenitude de defesa e a soberania do júri. E a própria lei impõe limites discursivos à acusação e defesa no júri no 478 do CPP, inclusive em hipóteses que beneficiam o acusado. E se podem ser impostos limites à acusação, o princípio da paridade de armas torna admissível impô-los à defesa. Por essas razões,
Clama-se a essa Suprema Corte que ratifique a liminar do ministro Toffoli em defesa da vida e dignidade das mulheres, em especial, e grupos vulneráveis em geral, que não podem ter o atentado consumado ou tentado às suas vidas considerado válido por puro preconceito ratificado pelo júri. Soberana é a Constituição como um todo, e a defesa dos direitos fundamentais à vida, à dignidade e à não discriminação não pode ser vista como menos relevante que a instituição do júri. Muito obrigado.